Tudo bem contigo? Maravilha, e você? Tudo ótimo, maravilha. Que bom estar aqui. Saudade, tem pão que a gente não se encontra, cara. Muita saudade. Pois é. Esse aqui é o William Ferraz, é o nosso liveiro de hoje da Maratona da Transformação, a nossa live de número 44, 448. 8 é o número da grana, viu, cara? É o número da sorte. Então você é o E cara da quatro, grana. e quatro, você sabe que quatro é um número muito significativo para a gente aqui no IDEA, né? Quatro, abraço, quatro, quatro. Aham, show de bola. E eu conheço o William, foi o cara que, quando eu vim para São Paulo, a gente desenvolveu vários movimentos dentro do Instituto IDEA. O William tem um instituto de treinamento na área de inteligência emocional, de PNL aqui em São Paulo. Faz diversos cursos, muito show de bola, gaivota. Ele pode falar depois, se ele quiser. São muitos cursos legais nessa área de autodesenvolvimento. É um cara que tem um know-how do caramba, porque tem muito tempo nessa área de desenvolvimento humano e pessoal também. Então, é um cara que eu confio, quando eu falo em PNL, é um cara que eu confio e que está aí na área mesmo, tá? E a Maratona da Transformação vai seguir até domingo, dia 1º de junho, onde a gente encerra a Maratona da Transformação. A gente vai fazer, posteriormente, lives periódicas, tá? A gente prometeu fazer 28, vamos fazer quase, são 51 lives a mais, né? Isso é muito bom. Então, a gente vai estar batendo nossa meta para além daquilo que prometemos, porque foi uma forma que a gente teve de agradecer todos vocês que vêm acompanhando a gente diariamente, as pessoas novas que estão aqui hoje, bem-vindas, as pessoas que estão assistindo as nossas lives diariamente. Eu sei que tem pessoas assistindo as nossas lives diariamente, ou aqui ou lá no canal do YouTube. Lembrando que essa live de hoje, todas as lives anteriores estão no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves. Você pode rever todas as lives quantas vezes você quiser, tá? Tem aí um aviãozinho aí embaixo, convida as pessoas que você gostaria que tivesse acesso a essa live de hoje, porque é um conteúdo show de bola, com uma visão da PNL, que é a Programação Neurolinguística, e da inteligência emocional, se integram à visão sistêmica, né? É um tema que muito show, porque, como eu sempre falo, se você tem expertise em várias áreas de desenvolvimento humano, você pode aplicar, sim, dentro do campo das constelações familiares, ou constelações organizacionais, ou constelação estrutural, não importa qual segmento você esteja atuando, tá? E de forma muito linda, porque esse é um movimento que eu sempre falo que todas essas abordagens de autodesenvolvimento pessoal, elas dialogam de uma forma única e elas acabam se complementando, né? Apenas você só precisa ser bom no que você faz. E para além de ser bom no que você faz, que você tenha um nível de amor muito grande pelo que você faz. Isso é o mais importante, né? O William é especialista em inteligência emocional, em PNL, que é Programação Neurolinguística, como eu falei, tem o Instituto IDEA. Depois você pode seguir o William aí no @Instituto IDEA, é isso? O William tem as duas redes, o William Ferraz, é o pessoal, e o Instituto IDEA, @Instituto IDEA. O Eu Instituto vou até IDEA. Você escrever pode aqui. lá seguir lá, que o William tem vários cursos. Tem e-book gratuito lá, cara? Tem conteúdo gratuito, e-book não, mas tem conteúdo de jornada. A gente está sempre com algum conteúdo, com alguma ação. A gente teve agora, 2 semanas atrás, a semana do autoconhecimento com PNL, onde aconteceu num grupo fechado, mas foi um evento gratuito das pessoas que se inscreveram pelo Instagram. Maravilha. A gente Então tem sempre tem alguma muito. movimentação lá. Eu sei que tem muito conteúdo na página do William, do Instituto do IDEA também, porque ele escreve bastante, né? Um cara que tem know-how também para escrever, escreve muita coisa legal também, né? Quem nos apresentou foi a Camila deve estar assistindo a gente aí também. Um beijo para você, Camila. Assessora de imprensa. Na realidade, quem apresentou ela foi a gente, né? A Ah, gente foi que se verdade. apresentou foi. É verdade. Ela estava na formação de PNL É quando a gente teve verdade, é alguma ação no verdade. IDEA, ela fez A gente constelação com conheceu você. a gente conheceu no Metafórum. A gente se conheceu no Metafórum, depois você veio para São Paulo. Aham. Até os primeiros dias veio, passou em Fiquei na casa, sua casa, né? depois foi. Aí depois, lá no IDEA, teve uma noite de constelação que ela participou, se encantou e foi onde vocês se conectaram, vocês se conheceram. Exato, verdade. William, cara, a casa é sua.
toca o teu conteúdo, a gente vai trocando, a gente vai fazendo perguntas, vai informando, a gente vai complementando. A live é muito solta, ou seja, é você que direciona aquilo que você sentir que deve abordar nesse tema de hoje, tá? Os recursos da PNL, da inteligência emocional aplicados às constelações, de que forma que esses movimentos podem facilitar a vida das pessoas. Talvez você possa trazer alguns exemplos práticos, alguns exercícios práticos, alguns recursos práticos. Segue o fluxo e vamos que vamos, tá? É uma live muito leve, fluida e amorosa. Então, essa é a nossa proposta, tá? Vamos que vamos. Ok. Ô, Luciano, me fala uma coisa. Assim, a gente segue um caminho muito paralelo, é uma questão muito de missão, de transformar pessoas. A gente sabe que tanto a inteligência emocional como constelação são técnicas que se complementam totalmente e trazem muita transformação para a vida das pessoas. E a gente está vivendo nitidamente um período aí de uma mudança radical. Uma mudança onde nada ali foi planejado, as pessoas estão tendo que serem flexíveis, se adaptar. Eu tenho feito aí bastante trabalho online, principalmente entendendo o cenário das pessoas, entendendo as demandas, as pessoas vindo procurar. Eu imagino que você deve estar percebendo esse cenário também, assim, um nível de ansiedade muito grande. É um momento onde as pessoas, obrigatoriamente, elas têm que exercer inteligência emocional. A gente sabe que a gente está no meio de uma crise. E depois dessa crise, nessa crise, algumas pessoas vão se perder, vão sair dela bem bagunçadas, tanto psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, empresas vão fechar, negócios vão acabar, e pessoas vão prosperar, vão crescer, vão se desenvolver. A gente tem visto uma quantidade enorme, lives como essas, por exemplo, maratonas como essas, que desenvolvem as pessoas levando um monte de conteúdo, de conhecimento. Então a gente está numa fase onde quem quer aprender tem bastante conteúdo e tempo para poder fazer esse aprendizado. Então, aquelas desculpas, eu não tenho tempo para estudar, para fazer isso. Agora, para muita gente já não cola mais, não serve mais, não funciona mais, então acaba que... E a gente está vendo esse cenário todo, onde as pessoas precisam desenvolver inteligência emocional, precisam se desenvolver, se conhecerem, se conectarem com elas para poder atravessar essa fase. Como que é, na sua visão, esse período de transformação, de mudança, de acordo com as teorias aí, a constelação sistêmica? Então, eu recebi essa semana, a semana passada, na quinta-feira, um edital do Conselho Federal de Psicologia, falando do desdobramento da pandemia em relação às psicopatologias diversas, que aumentaram em torno de 64% o número de pessoas buscando ajuda psicológica e também ajuda farmacológica, né? Eu tenho 2 amigos que são psiquiatras e eles falaram que estão trabalhando pra caramba, porque as pessoas estão desenvolvendo um nível altíssimo de ansiedade, de depressão também, né? Aumentou bastante, significativamente, esse nível de ansiedade e depressão. E dentro dessa perspectiva do pensamento sistêmico complexo, a gente compreende que boa parte de todos nós vivemos no mundo da lua, na realidade, né? Sem o nível de estrutura, sem o nível de ancoragem, principalmente de estado de presença. Isso é importante no dia a dia da vida diária da gente, né? Você vê quanto, de alguma forma, o país como um todo e as pessoas, de uma forma geral, estão frágeis, tá? E suscetíveis a um movimento como esse, porque é uma crise econômica, é uma crise de saúde, é uma crise política ao mesmo tempo, né? Então, a gente percebe isso de uma perspectiva muito humanizada, e para além de ser humanizada, é uma perspectiva onde cada um de nós temos as nossas respectivas dinâmicas, e essas dinâmicas vão trazer informações da minha história, né? E vão mostrar aquilo que são os meus desafios e as minhas qualidades, para que eu possa olhar para os desafios e potencializar as minhas qualidades de uma forma geral, né? Então, é algo que está bombando internamente, ou seja, a memória celular está bombando. Então, a gente precisa, de alguma forma, de recursos
como inteligência emocional, como a programação neurolinguística, como constelação, coaching, hipnose ericksoniana e vários outros recursos que estão disponíveis hoje de uma forma mais aberta para as pessoas, porque tem muita gente oferecendo cursos gratuitos, né? Então isso é muito bom também, para que possa, de alguma forma, criar bons recursos e as pessoas possam estabelecer um movimento de se beneficiar com isso. A ansiedade, especificamente, assim, na visão sistêmica, o que causa ou qual o movimento que ajuda de forma assim, mais rápida a entender, a atravessar, diminuir? A ansiedade ela está conectada sob a perspectiva daquilo que eu ensino e que constato o tempo inteiro no campo das constelações e nos atendimentos diversos, a um distanciamento, uma fragmentação da nossa criança interior. É a necessidade que eu tenho de encontrar essas partes fragmentadas na história, integrá-las e poder seguir, né? Enquanto eu não consigo estabelecer esse movimento, muitas pessoas vão gerar transtornos compulsivos diversos, né? E gerando níveis de ansiedades também profundos diversos. Então, eu correlaciono muito os transtornos de ansiedade com o aspecto do distanciamento, o afastamento da nossa criança interior. E como que a gente conecta com a nossa criança interior? Como que a gente se faz isso daí em atitudes do dia a dia, em movimentos do dia a dia? Cara, é um desafio porque a gente geralmente não quer olhar para a dor, né? E muitos de nós passamos por diversas dificuldades nesse período de 0 a 7 anos e não compreendemos de uma forma cognitiva, complexa, aquilo que foi, como foi a experiência. Naturalmente, eu não quero me conectar com isso. Mas existem vários movimentos que podem ser conduzidos para que você possa olhar para essa criança, reconhecendo a história através da criança, estabelecendo um movimento de aproximação dessa criança, porque ela é o caminho de entrada para que você possa olhar para todo o sistema anterior a ela. Você pode criar movimentos que são relacionados a... Eu gosto de fazer, por exemplo, criar âncoras, e essas âncoras são, por exemplo, fotos. E essas fotos, elas vão, da sua infância, elas podem remeter você a olhar para aquelas fotos e respirar e falar frases sistêmicas como eu tomo você mais em meu coração hoje. Eu posso criar recursos que vão gerar um movimento de me fazer lembrar dela constantemente. Eu posso usar, por exemplo, um anel, uma pulseira, que é uma outra âncora. E toda vez que eu olhar para aquilo, eu posso, eu preciso lembrar da minha criança. Então, são movimentos que a gente vai reconectando dessa forma, né? De forma mais prática, digamos assim. Legal, bacana. É até gostoso ouvir essa linguagem toda misturada, né? Ancoragem, muita coisa da PNL. A gente fala... PNL, a inteligência emocional, a constelação, é tudo misturado. Tudo junto, tudo misturado. Bom, a gente tem visto, eu tenho passado bastante coisa, assim, a entender bastante esse cenário da ansiedade em específico, né? Porque como muita gente tem vindo buscar, e assim, quando eu falo muito, é muito. Eu fiz uma pesquisa onde mais de 100 pessoas responderam e mais de 75% colocaram alguma coisa voltada à ansiedade, em um lugar onde era um campo aberto, assim, dava várias possibilidades. Então, assim, muita gente colocou assunto relacionado à inteligência emocional, voltado à ansiedade, como que ela pode ajudar, como que ela pode controlar, é isso que você falou. Eu tenho trabalhado bastante no sistema de o poder de presença, o estado de presença. Então, até de dicas assim que eu dei para as pessoas trabalhar o presente, criar rotina do presente, né, estabelecer rotinas do dia a dia, fazer exercício de meditação, de respiração. A gente sabe aí no Renascimento a quantidade de exercícios que a gente não tem que pode trazer a respiração, o poder que ela tem de trazer a gente para o presente. Ela pode levar a gente para o passado, mas pode trazer o presente. Ela é muito poderosa, mas quando a gente faz ela conscientemente, o poder que ela tem de trazer a gente para o presente e diminuir esse estado, esse sintoma de ansiedade, de conexão aí com o futuro incerto, inseguro. E a questão do medo. O medo que causa muito, que muita gente está entrando nesse estado de ansiedade em função dessa emoção, né? Essa emoção básica que todo ser humano tem, que é o medo. E com relação ao medo, o que você me diz? Como que a gente vê sistemicamente?
Dentro do princípio fisiológico, a gente está falando de uma emoção primária, que está conectada ao sistema límbico, o cérebro reptiliano, de uma forma geral, né? E tem a ver com o estado de sobrevivência, na realidade. Então, quando a gente entra no estado de sobrevivência, a gente acessa o medo da escassez, o medo da vida, o medo de morrer. E o medo também é um distanciamento dentro de uma perspectiva diferente também com a criança, porque o nosso maior medo é não poder reencontrar a nossa criança interior. E quando a gente fala em criança, a gente está falando da experiência dessa criança interior, né? Então, os fatores que desencadeiam, são os gatilhos que a gente chama, né? Os gatilhos que desencadeiam em muitas pessoas aspectos de medo, ansiedade, eles estão voltados para aquilo que são movimentos de sobrevivência. Ou seja, eu entro em estado de sobrevivência. O cérebro dispara na hora, através do sistema límbico da amígdala, cortisol e adrenalina, né? Então, esses hormônios, que são hormônios estressantes, eles vão estabelecer um processo de fazer com que o cérebro apita lá o comando, diz assim, sobrevivência, 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 e isso vai gerando um nível profundo de alerta, né? Então, todo esse movimento faz com que a gente se conecte, essencialmente, a tudo aquilo que na infância foi tentativas da mamãe dizer assim, eu não quero você, eu vou abortar você. Movimentos que fazem com que o medo da mamãe tenha passado, essencialmente, para a criança. São muitas e inúmeras possibilidades, né? A sensação de que aquela criança chorou ou teve uma necessidade muito grande, não foi atendida por qualquer motivo, tudo isso estabelece um processo de medo. E esse medo vai se desdobrar de uma forma muito única no processo de vida da gente e dentro das nossas relações, né? É esse movimento de blá, blá, blá que é louco na cabeça da gente. Boa. E você manda pergunta também, hein? Agora, assim, uma outra pergunta agora, trazendo até para o nosso tema central. Como que na sua visão você vê a integração entre inteligência emocional e constelação sistêmica? Como que a constelação sistêmica promove inteligência emocional? Uma coisa assim, porque eu conheço já de movimento sistêmico, a gente já fez bastante coisa junto, te acompanho. Mas assim, perguntando diretamente, eu sou muito da PNL, eu sou daquele lado bem razão, bem lógica, a gente sempre conversou sobre isso bastante. Eu já tomei bastante porrada já, nesse sentido. Então, como que você explica isso daí, a importância da inteligência emocional, da constelação para desenvolver a inteligência emocional? O principal movimento da constelação, de quem constela, essencialmente, é encontrar o seu lugar. E encontrar o seu lugar é restabelecer a paz interna, né? Aquilo que é essencial, que é encontrar você mesmo, ou seja, reencontrar a sua criança e colocar essa criança junto a esse adulto no respectivo lugar dela. Quando você toma essa consciência, essencialmente, você gera autonomia. E assim você pode conduzir o seu processo de escolha, de tomada de decisão, muito mais assertivo, né? De forma muito mais leve. E a inteligência emocional, ela te conduz a ter boas emoções. É um aspecto de conduzir você para princípios de boas emoções. E a partir dali você se torna muito mais forte para não repetir histórias ou emoções dentro do campo da experiência, né? Então, esse é todo um movimento que a gente vai gerando como um recurso através da própria PNL, que eu uso bastante, que é ressignificar algumas palavras específicas, como, por exemplo, as pessoas falam obrigado por você ter me dado isso, né? E a gente substitui a palavra obrigado, por exemplo, por gratidão. Ou a pessoa fala desculpe porque eu te fiz isso. E a gente substitui a palavra desculpe por eu sinto muito por não poder fazer diferente. Então é como se o cérebro reconhecesse essas frases que são diferentes do senso comum como alternativas bastante práticas e muito efetivas no processo de ressignificar uma emoção e uma história, né? Então, assim, é muito legal porque te conduz para um novo significado da experiência de ser você, né? E a inteligência emocional é essencial para que você não reproduza mais determinados movimentos emocionais que você sabe onde vai os gatilhos, né? Onde você vai acessar uma determinada emoção e você já sabe o destino daquilo tudo lá, né?
Traz para a gente, de forma prática, como é que a inteligência emocional, junto com a PNL, pode solucionar aspectos como medo e ansiedade, por exemplo, William. Quando a gente passa a entender, acho que um dos princípios básicos ali de assumir, de desenvolver a inteligência emocional, é a gente conhecer sobre a emoção, a gente entender como que é a emoção, mas principalmente como ela é comigo. Então, por isso que esse processo ele é sempre muito vivencial. Se a gente passar uma simples receitinha que a gente passa, não é a mesma coisa para todo mundo, porque cada um tem a sua emoção, cada um teve a sua vivência, teve a sua bagagem, tem o que a gente chama na PNL, nosso mapa construído. É como eu interpreto o mundo, como o mundo chega até mim. A PNL ela tem muito dessa construção, da comunicação, né? Como que eu comunico o mundo externo para o meu mundo interno, para a minha representação interna. Então, eu capto as informações do mundo, crio uma representação. Essa representação é o que manda na parada toda, ela que manda no negócio, porque essa representação, ela vai gerar um estado interno, ela vai gerar uma fisiologia, ela vai alterar a minha emoção e vai fazer com que eu responda, com que eu reaja, na forma de um comportamento, na forma de uma resposta, de uma comunicação, que eu comunique isso para o mundo de volta, externe isso. Então, isso é uma coisa muito significativa. Quando eu começo a entender. Deu uma travada, William. Deu uma travada, tá? Deu uma travada. Tá, eu percebi que deu uma travada. Então, na PNL a gente entende bastante esse caminho ao qual o nosso cérebro faz para construir um significado, para construir uma resposta. Então, aquela informação que eu peguei de fora foi projetada, criou uma representação interna que fez com que eu acessasse um determinado estado, mexeu a minha fisiologia, mexeu o meu corpo, a respiração, o batimento cardíaco, fez com que eu acessasse uma determinada emoção e desse uma resposta. Eu posso quebrar em qualquer um desses. Quando eu conheço esse sistema, eu posso quebrar, através de uma técnica de programação neurolinguística, como que essa imagem chegou aqui e criou essa representação interna, para que ela não venha distorcida. O velho exemplo lá da fobia. A fobia, uma pessoa que tem uma fobia, que tem um estado de medo totalmente desproporcional à realidade, onde ela vê, por exemplo, uma barata, e ela entra no estado de desespero, perde o ar, coração acelera, ela acha que ela vai morrer, ela se joga da janela para não ficar no mesmo ambiente com a barata. Ela não está vendo aquela baratinha pequenininha que a gente vê. Teve um processo de distorção aqui da realidade, passou por um filtro de distorção, aquela baratinha pequena chegou aqui na mente dela, gigante. Você pergunta para a pessoa que tem a fobia qual que é o tamanho, ela olha para cima para poder te dar a resposta, porque ela está vendo um monstro, ela está vendo uma coisa gigante. Então, essa imagem distorcida faz com que ela sinta aquele medo desproporcional. E aquele medo desproporcional faz com que ela tenha uma resposta que, na verdade, não é desproporcional. Ela é desproporcional à barata, mas ela é proporcional ao sentimento que ela teve dessa imagem aqui. Se você conserta essa imagem, não vem mais aquele sentimento e não vem mais aquela resposta. E a gente pode alterar essa programação, tanto no como essa informação chega aqui, eliminando o filtro de distorção, pode ser através do fisiológico, trazendo uma estrutura como uma âncora, por exemplo. Uma âncora, a âncora na PNL é um estímulo, um gatilho, que desencadeia um estado interno. Então, cria uma mudança no estado interno. Então, se eu pego uma âncora, como uma imagem que às vezes eu construir uma âncora de um gesto, um significado, que vai afetar a minha fisiologia, vai afetar o meu estado emocional direto, eu já quebrei o ciclo aqui, pela parte da sensação, do sentimento, da fisiologia, para ter uma resposta. Ou na própria linguagem, como eu comunico aquilo. Se eu mudar a minha comunicação, se eu mudo a minha forma de falar das coisas, eu começo a criar um novo ciclo de pensamento e sentimento. É que nem agora, né? Nesse momento, nessa crise que a gente está vivendo de pandemia, a pessoa que está o tempo todo falando de coisa ruim, de tragédia, assiste 1 hora de jornal para você ver o tanto de tragédia que você não vê, e depois você fica 2 horas contando sobre as tragédias que você ouviu. Para você ver, se a sua imagem aqui não começa a distorcer toda, você começa a gerar um monte de imagem negativa para a sua mente, para o seu cérebro, que faz com que o seu sentimento comece a ficar totalmente negativo, resposta dessas imagens, e você vai começar a ter comportamentos depressivos, comportamentos de medo, comportamentos de desespero. Aí quando você vê, você já está lá no mercado, estocando coisa, comprando coisa desesperadamente,
ou tendo respostas com as pessoas ao seu redor, que são respostas vindas de medo. Aí você já começa a se trancar mais em casa, já começa a fazer todo aquele ciclo que você acabou de citar, de produção de cortisol, que vai diminuir a sua imunidade, que vai prejudicar todinho o seu sistema, por causa de simplesmente você ficar comunicando de uma forma errada. Uhum. Então a gente tem várias formas, várias estratégias que a gente pode trabalhar, às vezes, numa mesma situação. No caso, o medo, a ansiedade, esse ciclo aqui, essa tríade do pensamento, sentimento, comportamento, é algo que faz muito sentido entender, compreender ela com cada uma dessas emoções, para que eu possa aprender a quebrar ele tanto aqui em cima, nessa representação interna, quanto aqui no sentimento, quanto na resposta que eu dou aquilo lá. É ressignificar, enfim, gerar uma quebra, uma mudança nesse ciclo. Qualquer lugar que eu altere do ciclo, eu tenho uma mudança de resposta. Uhum. Gente, escreve aí qual é seu medo, qual que é seu maior medo que você tem. Escreve aí e a gente pode falar um pouco, escolher algumas pessoas ou ver qual é o maior medo que as pessoas têm, para a gente falar sobre a perspectiva da PNL, da inteligência emocional. Eu sei que dentro do pensamento sistêmico complexo, a gente existem aspectos de pessoas, claro, sistemas, que elas têm níveis mais profundos de traumas, né? E elas vão estabelecer um movimento de ter uma necessidade maior de aprofundamento em relação a uma determinada prática, de uma determinada técnica. E eu sei que o pensamento sistêmico tem, dentro da perspectiva que eu trabalho, essa possibilidade de ressignificar esse movimento, porque vai correlacionar aquele medo a uma parte da história dela que muitas vezes ela não lembra dentro do sistema dela, né? Ou algo que vem do sistema maior que ela, que é o sistema ancestral dela. Então, eu percebo que esse movimento integrado à PNL, por exemplo, ele tem uma força maior quando você passa pelo processo de uma constelação e, consequentemente, vai fazer um trabalho de PNL posteriormente, porque é como se você pudesse, de fato, você ressignifica internamente e você vai construir um novo significado com a PNL, entende? É muito lindo isso, porque essas práticas, de uma forma geral, elas se misturam o tempo inteiro. Eu mesmo trabalho com vários recursos e técnicas que não só apenas constelação, né? Mas são várias técnicas que eu chamo de técnicas integrativas, que tem a ver com hipnose ericksoniana, com coaching, PNL, inteligência emocional, psicologia positiva, neuropsicologia. São várias possibilidades que a gente vai integrando e agregando como ferramenta e recurso, por compreender que cada uma delas tem essas especificidades dentro do processo, né? E quando eu esqueço que o William é uma pessoa muito racional, né? Muito prática. E eu chegava lá mostrando para ele o fenômeno. William, aqui é o fenômeno. Isso não se entende. Porque a fenomenologia é algo incrível. A fenomenologia, ela dá voz àquilo que a mente simplesmente traz como teoria, né? Porque o corpo, ele fala o tempo inteiro, né? O corpo, ele estabelece um movimento único de expressão, ele fala o tempo inteiro. E fala sem fala, na realidade, né? Que a gente tem uma necessidade muito grande na realidade, dificuldade muito grande de expressão, né? E isso nos remete ao movimento de o corpo expressar pela gente, né? Então, eu falava, William, que é o fenômeno. O fenômeno tem uma linguagem própria, né? Tem um movimento próprio. E esse fenômeno, ele não precisa, muitas vezes, você compreender que 2 e 2 são 4, mas pode ser 22 também. Né? Então, assim, eu dava muita risada com o William, que o William ficava, mas como isso, Lu? Lu, e vem cá, Lu, e esse fenômeno aqui, como é que muda isso? Tá, já entendi, já senti. Agora me explica, por quê? Eu lembro Então, bem. isso é bem louco, porque, olha só, aqui, ó, morrer sem dinheiro nenhum, na miséria, mas não conseguir lidar com dinheiro. Se sabotar nesse quesito, não conseguir economizar qualquer... Tá? Medinho, né? Medinho quando passo... Quando eu passo de uma velocidade. Com minha motinha, do abandono, Ô Lu, tem muita gente colocou aqui medo ou de morte ou de perder alguém. Uhum. Medo de pessoas queridas, de altura. Lá no começo, principalmente. De altura, pessoas próximas, de sapo, de altura, medo de barata, perder os filhos, falar em público,
bicho de pena, perder meus pais, medo do que não vejo, mas sinto, de falar inglês, de dirigir, perda de entes queridos, de dirigir, voar, medo de morte, altura, verdade, blá, 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 blá. Deixa eu ver aqui embaixo mais. Falar inglês também. É impressionante, né? Nós temos muitos medos. E esses medos, eles são aspectos da dificuldade que a gente tem hoje como adulto de lidar com temas de gente grande, né? Então, são processos que eu sempre vou correlacionar isso a uma dificuldade da nossa infância, uma dificuldade de um processo que passamos lá atrás e que não ficou claro para a gente, né? Eu sei que a PNL ela tem várias técnicas que pode lidar com, por exemplo, medo da morte, né? Medo de altura, medo de perder o pai e a mãe. Então, fala um pouco para a gente desses aspectos. Bom, aí eu vejo algumas diferenças. Tem alguns medos, como esses medo de animal, medo de barata, medo de sapo. Isso daí até normalmente precisa ver a resposta da pessoa, mas normalmente eles são tidos como medos muito graves, muito significativos, porque eles são as fobias mais comuns, né? Que é o medo exagerado. Quando o medo ele é uma fobia, a fobia ele é um processo muito simples de entender e também de curar, de acabar com ela. Porque a fobia é o quê? A fobia nós temos 3 filtros básicos de percepção ali da realidade. Então, quando eu falei, existe a realidade externa, a gente capta ela pelos sentidos, visual, auditivo, sinestésico, e cria uma representação interna. Nesse meio do caminho aqui entre a realidade, o mundo externo e eu, existem esses filtros. E tem um filtro chamado filtro de distorção. Que quando esse filtro está ativado, quando ele distorce algo, ele pega aquela baratinha pequena, por exemplo, ela se transforma em um monstro gigante. E ela vira uma representação interna de um monstro gigante. Então a pessoa acaba tendo um medo desproporcional dessa barata. Por quê? Porque na cabeça dela é um monstro gigante. Isso daí ela pode ter construído, pode ter criado esse filtro de distorção por um evento traumático que ela tenha passado. Um dia que ela passou por uma situação com uma barata e aí aquilo lá distorceu para ela teve uma experiência, a barata voou nela, tomou um susto, aconteceu alguma coisa, um episódio traumático, fez com que esse filtro de distorção se instalasse e dali para frente, toda vez que ela vê uma barata, aquilo vai distorcer e vai criar uma representação errada. Esse dia eu estava dando uma palestra, há um tempo atrás, uma das últimas palestras que eu dei, eu perguntei se tinha alguém que tinha fobia. Aí a moça falou, tem fobia de barata. Aí eu falei, como que é a barata? Qual que é o tamanho dela? Aí ela falou, nossa, é gigante, maior do que eu, e começou a falar da representação. Aí eu falei, às vezes as pessoas são criativas, às vezes a barata até fala com a pessoa, ela fala, a minha fala. Ela fala, eu perguntei, o que ela fala? Ela fala que ela conta para ela que ela é canibal, e que ela se alimenta de seres humanos, de pessoas, e que ela vai comer ela. Então, olha como a mente ali começa a criar, entra num processo quase que de alucinação, né, de criação. Mas para aquela pessoa que está com aquele filtro de distorção ativo, aquilo lá é uma coisa totalmente comum de acontecer. E aí, com a técnica de PNL, a gente vai desfazer esse filtro de distorção, vai criar ali uma ponte de segurança entre o evento antes e o depois, para que esse filtro de distorção deixe de existir. Isso daí a gente aprende, a gente consegue fazer de uma forma rápida. É o que a gente fala, uma fobia, uma pessoa não aprende uma fobia, ela não demora anos e anos para aprender uma fobia. Por que ela precisaria de anos e anos para desaprender ela? O nosso cérebro tem uma habilidade de aprender instantaneamente. Por que eu não uso a mesma habilidade que ele teve de aprender a fobia instantaneamente para desaprender ela? Então, com uma programação mental, um exercício de PNL de cura de fobia, a gente vai fazer isso ali uns 15 minutos de técnica, de aplicação, para poder desfazer um evento como esse. A pessoa ela pode nunca ter tido um evento traumático, mas de repente ela aprendeu aquele medo da mãe. Para uma criança que é pequena, ali, indefesa, vê a mãe, de repente tendo uma resposta de medo exagerado, por uma barata, de repente, não, porque a minha mãe é a coisa mais forte que existe, eu vou chamar minha mãe, qualquer coisa assim, uma criança, a mãe, mãe e pai são os maiores, as pessoas mais poderosas, mais fortes, e aí de repente a minha mãe está tendo uma resposta daquela de gritar, de subir numa cadeira, subir numa mesa, sair correndo, que uma criança não vai pensar? Ela vai atrelar um significado, ela vai falar, nossa, esse bichinho aí deve ser realmente perigoso, se até a minha mãe, que é a minha mãe, que é forte, que é valente,
teve esse medo, eu tenho que ter também. Então, ela acaba pegando esse medo ali da mãe. A gente está trazendo para barata, mas quando a gente fala de emoções assim, a gente pode herdar várias emoções, pegar ali de bandeja, né, dos pais, e trazer como verdade para nós. Então, esse tipo de medo, quando é um medo de animal, quando é um medo de uma coisa mais específica, assim, normalmente ele vem de uma fobia, de um filtro de distorção. Agora, tem outros medos, como colocar o medo da morte, medo o Napoleão Hill, ele fez um estudo, uma época, que ele fala dos 6 maiores medos dos seres humanos. E entre eles está o medo o medo da perda, de perder alguém querido, o medo de falar em público, que é um que as pessoas falam bastante, citam bastante. E esses medos, eles meio que se resumem a alguns medos, como, por exemplo, o medo de não ser amado. O medo de não ser amado, ele pode estar associado ao medo da perda, ele pode estar associado ao medo de falar em público, principalmente, normalmente, medo de falar em público é o medo de não ser amado. Se eu estiver falando lá na frente, as pessoas derem risada de mim ou não gostarem do que eu estou falando, é como se elas não estivessem gostando de mim. Se elas não gostam de mim, eu me sinto sozinho, eu sinto que eu não sou amado, e aí eu desenvolvo esse medo, aumenta. Vai de como nós criamos o significado. Uhum. Então, qual é o significado que eu estou criando para falar em público para que gere esse medo? Qual é o significado que eu tenho na minha mente de perder alguém? Se eu perder alguém amado, se o medo da própria morte. O medo da própria morte, normalmente, ele está ligado ao que a gente já veio lá de várias e várias gerações atrás aprendendo, que se o dia que eu morrer, eu vou ter que passar por um juízo, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, e de repente aquela briga religiosa ali, aquela briga do que vai acontecer depois, do medo do não saber o que vem depois, normalmente são alguns elementos que potencializam esse medo da morte. Mas assim, quando eu tenho medo da morte, qual que é o significado que faz com que eu tenha esse sentimento? É o medo de deixar alguém aqui? É por causa do meu filho que vai ficar desprotegido? É por causa do meu julgamento, de como que eu vou ter que lidar com essa situação, com o que eu fiz na minha vida? Enfim, podem ter significados diferentes, dependendo da pessoa. Mas existem alguns pontos em comuns entre esses vários tipos de medo, que são normalmente esses medos mais primais, né? Que vieram antes, que construíram essa estrutura de medo na cabeça das pessoas de forma geral. Faz sentido? É impressionante como a gente desenvolve esses sintomas, né? E isso se torna crônico, na realidade. O cérebro aprende por repetição e vai estabelecer um processo de conduzir a gente para estados de experiência, e a vida vai nos colocar em estados de experiências que vão se eu tenho medo de barata, o que mais vai aparecer na minha vida é barata, né? Se eu tenho medo de altura, geralmente vou estar suscetível a esses movimentos maiores, né? Vamos lá, medo é uma emoção natural do ser humano quando canalizada de forma... A atenção é quando esse medo não é natural, aí precisa aprofundar mais para poder compreender. Sim. Ansiedade igual a medo de uma possibilidade do futuro, o medo da prova pode provocar bloqueio de cognição, com certeza, isso é um fato. Vamos aqui mais. Tem muita pergunta aqui, tá, cara? Medo de relacionamentos. Fala um pouco sobre medo de relacionamento, William. Um pouco mais específico. Medo de se relacionar? Medo de relacionamento. Tem pessoas que dizem para mim assim, eu não quero mais me relacionar porque homem não presta. Olha a crença limitante, né? Isso daí já se transformou numa crença, né? Quando uma pessoa fala que homem não presta... ela está trazendo, provavelmente, ela está trazendo uma generalização, é um dos 3 filtros lá, que é omissão, distorção e generalização, então ela está com o filtro de generalização ativo, onde ela pegou uma experiência e generalizou. Então eu tenho lá, de repente, uma experiência, um casamento, e aí eu sou traído, e dali para frente eu falo assim, casamento não presta. A mesma coisa que eu tenho uma experiência com um cachorro avança em mim quando eu sou criança, com 5 anos de idade, dali para frente eu falo, não gosto mais de cachorro. E aí não importa se é um cachorro pincher ou se é um Rottweiler, eu não gosto, me traz sensação ruim. Eu ouço um latido de cachorro, me traz um sentimento ruim. Então, quando uma pessoa fala assim, homem não presta, normalmente eu já pergunto, falando, e seu pai? Nem seu pai presta? Você está falando que eu não presto? Eu já vou para faço algumas perguntas, tem gente que fala, não, meu pai não presta mesmo, mas tem gente que fala, nossa, que horror você está falando. Eu falei, não, você que falou que homem não presta, seu pai não é homem não? Aí eu falo, não, meu pai é
Se enrola todo, é uma forma de provocar ali um pouco essa crença da pessoa, né? Porque crença é aquilo que a gente não, é aquilo que normalmente a gente tem como verdade, muitas vezes a gente não questiona essa verdade. E uma das coisas que a gente tem que fazer é questionar a crença. É questionar a crença e mexer com ela para entender, para conhecer ela. Então, normalmente, medo de relacionamento vem de uma experiência que a pessoa teve ou experiências que ela carrega dos familiares dela. Se os pais tiveram experiências ruins com relacionamento, ela pode carregar aquilo lá e, de repente... Você já teve algum relacionamento para você falar que tem medo de relacionamento? Não, nunca tive. Como que era o relacionamento dos seus pais? Putz, era horrível. Era só briga, era... Aí você entende. Então tá explicado por que você não tem... Você tem medo de relacionamento, porque você está pegando uma informação pronta do outro, você criou uma crença, você herdou uma crença ali, você construiu ela a partir de outras pessoas, não foi nem da sua experiência. Então, quando a gente pega um medo desse tipo assim, eu diria que o que está construindo esse medo é a crença. É essa crença que se tornou uma crença limitante para relacionamentos e que tem que mexer nessa crença de que homem não presta, de que relacionamento não é bom, de que para poder entender da onde que vem esse medo, para poder desconstruir essa crença para que o medo deixe de existir. Uhum. A Gisele está falando, você tira essa crença do homem não presta quando você tem um filho homem. Agora eu penso nisso. Que isso, boa. De alguma forma, a vida vai te trazer alguns aprendizados para que a gente possa lembrar, porque é muito comum no pensamento sistêmico a gente ter mães, principalmente mulheres, ou inclusive homens também, que falam para os filhos, o teu pai não presta, ou a tua mãe é uma louca, né? E ao mesmo tempo eles estão falando para o próprio filho que uma parte deles é louco, e uma parte deles não presta, porque um filho não foi feito só com o óvulo da mulher, foi feito com o espermatozoide e o óvulo. Então, mano a mano está ali, ó, conectado. Porque quando alguém diz assim algo parecido como você não presta, você está dizendo para o teu filho, olha, uma parte de você, quando eu olho para você, não presta. Nesse movimento maior, né? Aqui tem da Gemazé cerimonial. Há uma definição para medo? Medo é uma das emoções básicas, a gente tem aí hoje as emoções básicas que todo ser humano tem. Então, até complementando, a Bruna colocou aqui em cima, a Bruna Gomes, ela colocou a questão do medo, dele ter uma intenção, dele ser natural. Realmente, nós temos as emoções básicas, assim como a raiva, o medo, a alegria, o afeto, o amor, a tristeza. Então, existem algumas emoções que são básicas, e todo ser humano tem. E dessas emoções surgem outras, surgem sentimentos, surge uma série de resultados em função delas. O medo, ele, dentro do tamanho proporcional dele, ele tem uma função de proteção. Eu não entro numa jaula com um leão porque eu tenho medo de entrar numa jaula com um leão. Então esse medo, ele tá me protegendo. Ele tem uma função ali de proteção, de proteger a pessoa, de proteger, eu tenho medo de repente de alguma coisa, porque eu tenho medo de que alguma coisa aconteça. Então ele, quando ele está naquela função de proteção, ele está dentro do... Agora, o problema é quando o medo me trava, me impede de fazer alguma coisa. Eu tenho que dar uma aula e eu não vou dar aula porque eu tenho medo de falar na frente. Eu vejo uma barata e sinto um medo desproporcional dela que me impede de passar na rua. Então, aí aquele medo está se tornando desproporcional. Tenho medo de relacionamento, tenho medo de falar em público. E aí eu já não saio mais de casa, eu já não me permito conhecer outras pessoas, me envolver com pessoas, me relacionar porque eu tenho medo do relacionamento. Eu não me permito... Então, a partir do momento que o medo começa a me travar, aí sim ele passa a ser um problema e ele precisa ser visto, precisa ser olhado para aquilo, precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. O que ali precisa ser visto para corrigir aquilo lá, para deixar ser um medo. Mas o medo é uma emoção básica do ser humano. O medo que é uma todo emoção ser humano primária. tem. É uma emoção primária, emoção de sobrevivência, na realidade. Nos conecta muito forte ao nosso cérebro reptiliano, nosso cerebelo, na formação inicial da base do nosso cérebro. E ele tem uma característica muito forte de acessar o nosso sistema límbico. E quando a gente acessa o sistema límbico através da amígdala, a gente estabelece um processo de comunicar para o cérebro essa questão do alerta, como eu falei lá atrás, né? E isso nos coloca dentro do medo como princípio de atacar, porque muita gente que tem medo ataca, ou paralisa, né? Ou corre. São 3 aspectos da teoria primal, por exemplo, que tem o nível de correr, atacar ou
paralisar. E o medo, quando gera excesso ou escassez, isso é sintomático, então precisa ser de alguma forma visto. Mas o medo em doses homeopáticas é algo que nos faz crescer, é algo que nos mantém vivos, né? E é algo ancestral. É algo que, dentro do conceito maior de experiência humana, imagina os nossos ancestrais, as dificuldades que passaram no processo de desbravamento de florestas, da natureza, os homens sapiens sapiens lá atrás, né? Os homens erectos, todos esses princípios geraram um movimento muito, muito grande de passar por muitas experiências difíceis. E isso remete no campo do inconsciente coletivo, muitas informações, e isso vai chegar até nós, porque boa parte daquilo que nós temos hoje na capacidade da caixa craniana, o nosso cerebelo, o nosso mamífero, o córtex e neocórtex. O neocórtex é a parte do cérebro menos desenvolvida, né, do nosso cérebro. Então, a gente está em fase de desenvolvimento. Tanto é que as crianças estão nascendo hoje com a caixa craniana diferenciada de crianças que nasciam há 3, 4, 5 anos atrás, onde já está sendo estudado de uma forma mais específica, porque a parte do neocórtex dessas crianças já estão sendo muito mais ativadas do que anteriormente. Então, há um processo evolutivo também na raça humana. Então, o medo tem uma característica de sobrevivência. O medo é uma emoção primária que tem uma característica de sobrevivência. Vamos lá. Podemos herdar medo de nossos pais? Sim, e com certeza, isso é um fato. Os nossos medos são muito antigos, não? Sim, dificilmente são apenas de alguma experiência desta existência, mas sim, muito antigos, sim, vem através da memória celular. Como ressignificar a importância da aprendizagem? Como ressignificar a importância da aprendizagem, William? Eu diria que entendendo o significado, olhando para a matriz, para o significado que eu dou para a aprendizagem. Se eu preciso ressignificar, é porque provavelmente eu estou vendo a aprendizagem como algo que não é positivo. Aconteceu alguma coisa na minha história que fez com que eu enxergasse a aprendizagem como algo negativo. Sei lá, a professora brigou comigo, deram risada da minha cara, e aí eu coloquei que escola, que estudo é algo negativo. Eu aprendi alguma coisa que me fez mal. Então, assim, é gerar uma mudança no significado. Tá, mas o que mais pode ser aprendizado? O que de bom tem no aprendizado? Qual a matriz? Que de significado positivo eu posso entender? Eu precisei aprender a falar para falar, por isso que eu falo. A minha profissão, eu aprendi isso, eu começar a ver as coisas positivas que eu aprendi para poder gerar uma nova matriz de significado positiva e aí eu ver o aprendizado como uma coisa positiva. Às vezes é muito comum a gente precisar refazer essa matriz de significado, até, por exemplo, vai estudar... uma coisa que muita gente se queixa é dificuldade de idioma, por exemplo, de inglês. Às vezes teve uma experiência traumática na escola com essa matéria, com inglês, e aí dali para frente ela bloqueou, ela travou para aprender aquela determinada coisa. Ou tinha uma cobrança excessiva que fez com que ela... E aí quando precisa ressignificar a estrutura até linguística desse inglês, para não carregar mais aquele trauma daquela escola, daquele peso que foi um dia para o inglês hoje. Então, eu preciso desvincular isso daí para poder gerar uma nova matriz de significado positivo. O que o inglês vai me trazer de positivo? O que eu ganho quando eu sei? E aí eu começo a construir toda uma matriz positiva ali. Você ia falar alguma coisa? É interessante porque eu, quando era pequeno, o sonho do meu pai era que eu aprendesse inglês, né? Pela frustração dele de não ter aprendido inglês. Então, ele me colocou em várias escolas de ponta de inglês quando eu era pequeno, né? De pequeno, adolescente também. Eu ia, mas ia totalmente desestimulado. Acabei não aprendendo inglês, né? E impressionante porque, assim, o quanto, quando se falava... olha que eu viajo muito para fora, a necessidade de comunicação minha de comunicar é normal, né? De você estar falando com pessoas, aprendendo com pessoas. Eu dou aula lá fora e sempre com um tradutor, porque eu criei um bloqueio de uma língua estrangeira mesmo por conta dessa dinâmica
de uma necessidade que veio muito mais do meu pai do que minha, na realidade, né? Então, essas influências também elas vão sendo transmitidas de geração em geração e vão gerando bloqueios, de fato, em processo de aprendizado. Por que as pessoas têm dificuldade de aprender matemática de uma forma geral, né? Dentro do inconsciente coletivo, tem uma dinâmica forte em relação ao movimento, na relação com a função pai. Ou seja, a racionalidade, a dificuldade de integrar o pai dentro do aspecto do amor, faz com que muitas pessoas e crianças tenham dificuldade em aprender matemática, por exemplo. Então, esse é um movimento interessante porque dentro do PNL, da PNL, tem explicações e recursos maravilhosos para estabelecer mudanças de comportamento, né? Ressignificar processo. Dentro do pensamento sistêmico, a gente vai olhar dentro de uma perspectiva de onde gerou a memória celular, né? Onde está registrada a memória celular, e a partir da fenomenologia, ressignificar o processo e fazer com que a gente possa aprender algo de uma forma muito mais forte nesse sentido maior, né? Aqui tem, e é possível superar esses bloqueios? Sim, existem várias ferramentas e recursos que podem ser utilizados no sentido de ressignificar bloqueios, traumas, fobias, claro. É o que a gente faz diariamente, né, Lu? Quando a gente faz uma constelação, quando você faz uma constelação, um trabalho de constelação, quando a gente faz um processo de coaching, quando a gente faz um treinamento de alto impacto, um treinamento de PNL, a gente está o tempo todo criando técnicas dinâmicas para poder trabalhar algum bloqueio. Então, agora trabalhar um bloqueio de falar o idioma, agora trabalhar um bloqueio de um determinado medo, olhar para esse medo, a dificuldade do relacionamento, por que não dá certo. Então, o tempo todo essas técnicas elas estão promovendo isso daí. A cura, a eliminação desses sintomas, o entender, o conhecer mais deles, né? Cara, eu virei ratinho de autodesenvolvimento pessoal. Onde tem gente boa ensinando algo, e onde tem uma técnica nova acontecendo, eu vou pesquisar, eu pesquiso pra caramba, né? E é uma área de pesquisa porque eu sei que muitas técnicas, no fundo, acabam falando tem a mesma intenção, digamos assim, né? Que os caminhos são diferentes, mas a intenção é a mesma, que é o desenvolvimento pessoal, ressignificar processo, né? Desconstruir crenças limitantes. E todo esse processo é muito lindo porque todas essas abordagens, elas se dialogam e tem gente linda, tem muitos, mas muitos recursos e bons profissionais que você pode procurar para estabelecer um movimento de ressignificar crenças, vícios, fobias, seja lá o que for, você pode utilizar de coaching, de PNL, de inteligência emocional, de constelação familiar, de hipnose ericksoniana. Vai naquele lugar que essencialmente faça sentido para você, busque informação daquele profissional e se joga, porque assim, hoje existem muitos recursos muito bons, muitas técnicas boas que podem ser utilizadas para que a gente possa estabelecer um novo lugar, uma nova forma de sentir e pensar. William, a gente já está acabando já aqui nossa live. O papo passou rápido para caramba, a gente vai ter que marcar outra, cara. Faz uns 3 minutinhos só. Legais, né? Só lembrando que amanhã, gente linda, tem uma pessoa super especial que vai trazer o tema: o seu destino é maior que o meu coração, né? Quando lidamos com pessoas e com destinos difíceis, muitas vezes temos o impulso de salvá-las. Não percebemos o quanto retiramos a força delas e perdemos a nossa própria força. Esse vai ser o tema de amanhã com a Vanessa Alfiero, tá? É uma juíza da Vara de Família, é uma das especialistas mais conceituadas nessa área de família do Brasil e vai trazer esse tema que tem a ver com as ordens de ajuda. Ela é também uma juíza, digamos assim, sistêmica nesse movimento do que se fala, né? Da justiça sistêmica, e vai trazer os aspectos das ordens de ajuda para a gente amanhã, tá? Amanhã às 19 horas na Maratona da Transformação. William, vamos se despedindo da galera. Bora. Pessoal, um forte abraço. Lu, gratidão pelo convite. Estou à disposição para a gente marcar aí um outro bate-papo. Com certeza foi muito incrível. Muito rapport aí, o tempo voou. Foi rapidinho. A gente está com os projetos bem legais aí, alguns seminários online gratuitos que a gente vai promover. E aí eu vou precisar que você venha participar junto com a gente para estabelecer o movimento da sua contribuição lá. Tá? Com certeza. E quando tiver de volta as constelações presenciais, com certeza estarei junto.
Com certeza. Gratidão a você. Quero agradecer a todos vocês que participaram hoje da nossa live com o William Ferraz, né? Falando sobre o tema de inteligência emocional, de PNL e constelação familiar. Técnicas de abordagem que se integram, que dialogam de uma forma muito linda e que tem a intenção de facilitar processos, nada mais, tá? Gratidão à sua presença, gratidão às pessoas novas que estiveram aqui hoje. Vai lá e curte a página do William Ferraz, do Instituto Ideia, do arroba William Ferraz, arroba Instituto Ideia. Vai lá que tem muito conteúdo legal lá. Curte aí, segue a nossa página, porque aqui também tem muito conteúdo legal, tá? Esse vídeo de hoje e todos os vídeos anteriores das 44 lives anteriores consecutivas que a gente está fazendo estão lá no YouTube, você pode vê-los a qualquer momento. Amanhã esse vídeo vai estar lá, você pode indicá-lo ou pode revê-lo, sem nenhum problema, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês que vem nos acompanhando, a você novo que chegou aqui hoje. Espero que você tenha gostado dessa live, que foi incrível. A gente fala de uma forma muito breve e superficial, na realidade, tá? Porque a proposta desse trabalho é justamente o aspecto fenomenológico, o aspecto vivencial do corpo, de várias técnicas que são utilizadas dentro do campo da inteligência emocional, da PNL, da constelação e tantas outras. É algo muito mais visceral, é onde a gente acredita que o aprendizado acontece, né? Então, assim, um beijo no coração de cada um de vocês, gratidão a todos aqueles que vieram antes de mim, saudade de todos vocês, mas eu sigo a minha vida hoje, fluido, reverenciando a tudo e a todos com muito amor e respeito. Gratidão, William, gratidão a todos os liveiros que passaram por aqui, foram muitas lives lindas e maravilhosas, tá? A gente sempre agradecendo bastante, porque está fazendo a gente aprender algo, a ressignificar algo, refletir algo e colocar em ação, que é o mais importante, tá? Um beijo no seu coração, gente linda, abraços luminosos e até amanhã com as ordens de ajuda. Olha que lindo, é um tema super show que todo mundo deveria conhecer e participar, né? Toda a intenção positiva de ajuda, ao invés de facilitar,